pessoal, me chamo Lucemberg Vasconcelos, sou formado em Educação Física, tenho algumas empresas no ramo de eventos, a parte de Educação Física e também estou começando a empreender no campo da nutrição. Mas a gente está aqui para falar um pouquinho do 720. Na verdade, o 720 ele tem despertado uma curiosidade muito grande, não é, na comunidade aqui do Recife, não é, na comunidade dos profissionais de Educação Física. E por que surgiu essa ideia do 720? Claro, ela surgiu de uma necessidade. Se não houvesse uma necessidade, dificilmente a gente ia trazer isso para o mercado, não é? Eu já tenho 12 anos de formado, eu sei que a minha trajetória da graduação até aqui, ela teve que cumprir diversas etapas. Então, pensando, olhando de cima e tentando ajudar os colegas, é que a gente criou o 720. Cara, eu vou fazer esse convite para você agora, para você pensar comigo e para ver se essa ideia casa também com você. Dá uma checada aqui comigo nesse círculo que a gente fez, num formato mais ou menos de pizza, e começa a analisar comigo se tem fundamento essa ideia. Aqui a gente colocou 3%, isso é uma realidade americana, um país desenvolvido e de primeiro mundo. 3% das pessoas levam uma vida plena financeiramente, eu estou falando. Então, apenas 3%, uma pequena parte da população americana tem uma vida plena, uma vida onde você pode gozar dos benefícios, né, de uma boa vida financeira. Quando a gente avança um pouquinho, a gente observa que apenas 10%, um quadradinho um pouquinho maior das pessoas, tem uma vida boa, uma vida de qualidade, porém não tem planejamento algum, as coisas funcionam meio que no automático. Mas é muito mais fácil numa realidade dessa, a gente está falando, né? Se eu tenho uma vida plena, se eu consigo pagar as contas, se está tudo ok, está tudo certo, está tudo bem, não precisa melhorar. Precisa, só que quando a gente está numa situação boa, dificilmente a gente vai pensar em planejamento, dificilmente a gente vai pensar em melhoras, tá certo? Mas vamos andar um pouquinho mais. Quando a gente vai para o terceiro bloco, aí já é um quadrado gigante, não é? Que engloba 60% das pessoas. Observem, a gente tem um quadro hoje no Brasil de mais de 60% de endividados. Eu também estou falando aqui da realidade americana, mas a gente tem 60% das pessoas não conseguem completar o mês. Elas não conseguem, com a sua remuneração, terminar o mês. Então, elas já chegam na última semana ali, nos últimos 10 dias do mês, aperreado, querendo solução para poder fechar as contas do mês. Será que isso é a sua realidade hoje também? Para pensar um pouquinho. Você consegue completar o mês tranquilo? Você consegue poupar? Acredito que não, né? Quando a gente vai para esse aqui, é o que mais me preocupa, tá? Por quê? Porque aproximadamente 27% da população americana, ela precisa de ajuda do governo. Então aqui a gente tem ajuda do governo ou de familiares. Ou seja, o que essas pessoas recebem ao longo do mês, né, de faturamento, elas não conseguem completar o mês. Então é preciso que o governo faça algumas atividades sociais, desenvolvam alguns programas, né, de alimentação, de creche, etc., para que essas pessoas consigam realmente sobreviver. Tá certo, gente? Então, quando a gente pensa num cenário desse, eu tenho que mudar, cara. A gente falou aqui de um país de primeiro mundo, mas isso é a realidade também do Brasil, não é? Fala-se que aqui é 1% apenas das pessoas que têm, sim, essa situação
não é? de controle financeiro tranquilo, de uma certa estabilidade, ou vivem de renda, 1% apenas. Então a gente criou o 720 focado para o profissional de educação física. A gente separou em 3 momentos esse evento: um momento de gestão, de fácil aplicação, onde as pessoas vão ter conhecimento pleno do que é um planejamento estratégico, do que é definir metas e o principal, como realizar isso, independente do que você tenha nesse momento. Então essa foi a grande sacada nossa. E vai vir a cereja do bolo, é uma coisa que eu tenho prometido, tá certo? Que vai mexer muito nessa parte de gestão. Quando a gente vai falar de faces, não é só aquela liberação dos grandes grupos, ou usar uma bolinha, ou usar um stick ou um foam roll. A gente vai falar do que é esse tecido, das suas características, dos problemas que as pessoas estão tendo com falta de movimento, problema nutricional, de ordem psicológica. Então a gente vai fazer uma discussão muito ampla dessa questão de faces. E muitas das doenças estão diretamente ligadas às faces. E por fim, a gente traz o Chun-King para falar de movimento natural. Então assim, a gente tem agradado, não é, em cheio a educação física, porque eles nunca tiveram essa visão tão ampla. Se você não conhece ainda, pode chegar que vale a pena. Fica aí, se você gostou da nossa aula, se você quer mudar a sua vida com coisa embasada, com conhecimento de ponta, esse é o evento. Um abraço.